Vivemos em uma época curiosa da história. Se você ligar a televisão, abrir um site de notícias ou simplesmente olhar as redes sociais, vai perceber algo incomum em quase todas as manchetes: guerras, crises, conflitos, catástrofes naturais, instabilidade econômica e um sentimento constante de incerteza. Muitas pessoas olham para tudo isso e fazem a mesma pergunta: o que está acontecendo com o mundo? Algumas pessoas chegam a pensar que tudo está fora de controle. Outras sentem medo do futuro. E há também aquelas que começam a se perguntar se as antigas profecias que ouvimos desde crianças realmente estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Não para gerar medo, não para gerar pânico, mas para trazer clareza, esperança e fé. Porque mesmo em tempos difíceis, existe uma verdade poderosa que nunca mudou. Deus continua no controle da história. Desde os tempos antigos, a humanidade passa por períodos de turbulência. Guerras já aconteceram muitas vezes, impérios surgiram e desapareceram, civilizações cresceram e caíram. Mas, curiosamente, todas essas mudanças nunca pegaram Deus de surpresa. Na Bíblia, encontramos palavras que parecem falar diretamente para o mundo de hoje. Jesus disse algo muito interessante ao falar sobre os últimos tempos. Ele disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Ele disse que nações se levantariam contra nações, que haveria tempos de grande confusão. Mas junto com essas palavras, existe um detalhe muito importante que muitas pessoas esquecem. Jesus também disse: não se assustem. Percebe isso? Ele não disse que não haveria dificuldades. Ele disse para não se assustar. Isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo. Porque muitas pessoas olham para o caos e pensam que tudo está fora de controle. Mas para quem tem fé, a história parece diferente. É como assistir a um filme sabendo que no final o bem vence. Pode haver momentos tensos no meio da história, pode haver cenas difíceis, mas o final já está escrito, e isso traz paz ao coração. Agora, pense em algo interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades da Europa viviam sob bombardeios constantes. Sirenes tocavam, as pessoas corriam para abrigos, o medo era real. Mas mesmo assim, em meio ao caos, algo curioso acontecia. Em Londres, por exemplo, muitas pessoas continuavam indo trabalhar, abrindo lojas, cuidando da família e até cantando em abrigos subterrâneos. Existem relatos de pessoas que, mesmo com bombas caindo na cidade, se reuniam para cantar músicas, contar histórias e manter o espírito vivo. Isso mostra algo incrível sobre o ser humano. Mesmo nos momentos mais difíceis da história, ainda existe esperança, ainda existe fé, ainda existe coragem. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como podemos viver em tempos incertos sem sermos dominados pelo medo? A resposta não está nas notícias, não está na economia, não está na política. A resposta está em algo muito mais profundo. Confiança em Cristo. Quando uma pessoa coloca sua confiança apenas nas coisas do mundo, qualquer crise pode abalar sua paz, porque o mundo muda o tempo todo. Mas quando a confiança está em Cristo, algo diferente acontece. A paz não depende das circunstâncias, ela vem de dentro. Imagine um navio enorme atravessando o oceano. Do lado de fora existe tempestade, ondas gigantes, ventos fortes. Mas dentro do navio existe estabilidade. Agora imagine outro cenário. Um pequeno barco no meio da mesma tempestade. Sem estrutura, sem proteção. É fácil entender qual dos dois oferece mais segurança. A fé em Cristo funciona como esse navio forte. O mundo pode enfrentar tempestades, mas quem confia em Deus encontra segurança mesmo em meio às ondas. Outro exemplo interessante
vem da história de um homem chamado Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família ajudavam a esconder pessoas perseguidas pelos nazistas. Por causa disso, ela foi presa e enviada para um campo de concentração. Imagine o medo. Imagine a dor. Viva com fé e não deixe o medo roubar a paz que Cristo pode colocar no seu coração. Porque no final das contas, imagine a incerteza. Mas mesmo naquele lugar terrível, ela fazia algo surpreendente. Ela reunia pessoas para orar. Ela falava sobre esperança. Ela lembrava às pessoas que Deus ainda estava presente, mesmo no meio da escuridão. Depois da guerra, ela contou algo muito profundo. Ela disse: "Não existe poço tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo." Essa frase atravessou gerações, porque mostra que a fé não depende de circunstâncias perfeitas. Pense na sua própria vida. Quantas vezes você já enfrentou momentos difíceis? Quantas vezes parecia que algo não daria certo? E mesmo assim, você conseguiu atravessar aquela fase. Isso mostra algo importante. Você já superou desafios antes, e não está sozinho agora. O futuro pode trazer desafios, mas também pode trazer milagres. Pode trazer crescimento. Pode trazer histórias incríveis que ainda não aconteceram. Por isso, ao invés de viver dominado pelo medo do amanhã, escolha viver com fé. Confie em Deus. Fortaleça sua mente com esperança. E lembre-se sempre de algo muito importante. A história do mundo ainda não terminou. E o autor dessa história continua sendo Deus. Então, caminhe com coragem. A esperança sempre fala mais alto que o medo. Vivemos em uma época curiosa da história. Você já percebeu como o ser humano tem uma tendência natural de imaginar o pior quando pensa no futuro? Às vezes, basta um pequeno problema no presente para que a mente comece a criar cenários assustadores. E se tudo der errado? E se eu não conseguir? E se algo ruim acontecer? O curioso é que, na maioria das vezes, nada daquilo que imaginamos acontece. Mesmo assim, o medo consegue roubar nossa paz, nosso sono e até a alegria de viver o momento presente. Hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante. Como vencer o medo do que ainda nem aconteceu? Sim, porque o medo do futuro é uma das maiores prisões emocionais que existem. Ele faz você viver em um lugar que ainda não existe, o amanhã. Mas a verdade é que a vida só acontece no agora. Imagine um motorista dirigindo à noite. O farol do carro ilumina apenas alguns metros da estrada, mas mesmo assim ele consegue viajar quilômetros e quilômetros. Ele não precisa enxergar todo o caminho até o destino, ele só precisa enxergar o próximo trecho. A vida funciona exatamente assim. Deus não nos mostra todo o caminho de uma vez, ele ilumina o próximo passo. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força. Ele faz você viver em um lugar que ainda não existe, o amanhã. Mas a verdade é que a vida só acontece no agora. Imagine um motorista dirigindo à noite. O farol do carro ilumina apenas alguns metros da estrada, mas mesmo assim ele consegue viajar quilômetros e quilômetros. Ele não precisa enxergar todo o caminho até o destino, ele só precisa enxergar o próximo trecho. A vida funciona exatamente assim. Deus não nos mostra todo o caminho de uma vez, ele ilumina o próximo passo. E quando você entende isso, algo muda dentro de você. O medo começa a perder força. Na Bíblia, existe uma passagem muito poderosa em Isaías 41:10, que diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a minha destra fiel." Percebe a profundidade dessa mensagem? Deus não prometeu que não teríamos desafios. Ele prometeu que não estaríamos sozinhos, e isso muda tudo. Agora pense numa situação comum. Imagine uma criança aprendendo a andar de bicicleta. No começo ela tem medo.
O equilíbrio parece impossível. O chão parece muito perto. A queda parece inevitável. Mas então algo acontece. O pai ou a mãe segura o banco da bicicleta. A criança ainda sente medo, mas agora ela sabe que alguém está ali. Ela começa devagar. Pedala um pouco, ri, desequilibra. Tenta de novo. Até que um dia ela percebe algo incrível. Ela consegue. A vida também é assim. Muitas vezes, Deus está segurando a bicicleta, mesmo quando você acha que está sozinho. E o mais incrível é que muitas das coisas que hoje você enfrenta com confiança, um dia também pareceram assustadoras. Lembra da primeira vez que você teve que tomar uma decisão importante? O primeiro emprego, uma mudança de cidade, uma prova difícil, uma conversa que parecia impossível. Naquele momento parecia um grande desafio. Hoje, olhando para trás, você percebe que conseguiu superar. Isso mostra algo muito importante. Você é muito mais forte do que imagina. Existe uma frase que diz: o medo olha para o problema, a fé olha para as possibilidades. E quando você começa a mudar a forma como enxerga o futuro, tudo muda. Ao invés de pensar, e se tudo der errado? Experimente pensar, e se tudo der certo? E se essa nova fase for exatamente o que eu precisava? E se algo incrível estiver prestes a acontecer? A verdade é que o futuro não é apenas um lugar de incertezas, ele também é um lugar de oportunidades. Muitas das maiores conquistas da humanidade começaram com pessoas que decidiram não deixar o medo controlar suas escolhas. Pense em quantas pessoas hoje vivem histórias inspiradoras porque decidiram dar um passo, mesmo com medo. Existe um testemunho muito bonito de uma mulher chamada Ana. Ela sempre teve medo de mudar de vida. Ficou anos em um trabalho que não a fazia feliz porque tinha medo do desconhecido. Mas um dia, algo dentro dela mudou. Ela começou a orar mais, começou a confiar mais em Deus. E ela tomou uma decisão simples: tentar algo novo. Ela começou um pequeno negócio online vendendo doces caseiros. No começo foram poucas vendas, depois algumas recomendações, depois amigos comprando. Hoje, ela tem uma confeitaria que sustenta sua família. Quando perguntaram a ela o que mudou tudo, ela respondeu algo simples: eu parei de ter medo do futuro e comecei a confiar que Deus já estava lá. Essa frase é poderosa, porque Deus não vive preso ao tempo como nós. Para nós existe passado, presente e futuro. Para Deus, tudo acontece ao mesmo tempo. Isso significa que Ele já está no seu amanhã. Já viu seus desafios, já conhece suas vitórias, já preparou caminhos que você ainda nem imagina. Por isso Jesus disse algo tão importante em Mateus 6,34. Não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ou seja, viva um dia de cada vez. Quando você tenta carregar o peso de um futuro inteiro, sua mente entra em colapso. Mas quando você vive um passo de cada vez, tudo fica mais leve. Agora eu quero te convidar para fazer um pequeno exercício mental. Imagine sua vida daqui a 5 anos. Mas ao invés de imaginar problemas, imagine possibilidades. Imagine você mais forte, mais experiente, mais sábio. Imagine as coisas boas que podem acontecer. Novas amizades, novas oportunidades, sonhos realizados, momentos felizes com pessoas que você ama. Percebe como sua mente também consegue criar cenários positivos? O segredo está em qual história você escolhe alimentar dentro da sua cabeça. Existe também algo curioso sobre o medo. Ele cresce no silêncio da mente. Quanto mais você pensa nele, maior ele fica. Mas quando você começa a agir, ele diminui. É como uma sombra. Quando você caminha em direção à luz, a sombra fica para trás. Então talvez a pergunta não seja como eliminar o medo completamente. Talvez a pergunta seja: como caminhar mesmo sentindo medo? Grandes pessoas da história sentiram medo, mas elas decidiram não deixar que o medo fosse o piloto da vida delas.
Elas colocaram a fé no volante. E fé não significa apenas religião. Fé significa acreditar que algo bom pode acontecer. Significa acreditar que o futuro pode trazer surpresas incríveis. Significa acreditar que cada desafio pode esconder uma oportunidade. E também significa confiar que Deus está guiando seus passos, mesmo quando você não entende tudo. Existe um outro testemunho interessante. Um homem chamado Carlos perdeu o emprego durante uma crise econômica. Ele tinha família, contas e responsabilidades. O medo parecia enorme. Mas ao invés de entrar em desespero, ele decidiu fazer algo diferente. Todos os dias ele fazia duas coisas. Primeiro, orava agradecendo pelo que ainda tinha. Segundo, procurava oportunidades ao invés de focar no problema. Alguns meses depois, surgiu uma chance inesperada: trabalhar com algo que ele sempre gostou: manutenção de equipamentos eletrônicos. Hoje ele tem uma pequena empresa e costuma dizer: se eu não tivesse perdido aquele emprego, nunca teria encontrado o meu propósito. Percebe como a vida às vezes nos leva por caminhos inesperados que acabam sendo melhores do que os planos que tínhamos? Por isso, talvez o futuro não seja algo para temer. Talvez o futuro seja uma história sendo escrita aos poucos, e você é um dos personagens principais. Então aqui vai uma reflexão importante. Se Deus colocou sonhos no seu coração, talvez não seja por acaso. Se você tem talentos, ideias e desejos de crescer, talvez isso seja um sinal de que ainda existem muitas páginas lindas no seu livro da vida. O medo tenta convencer você a parar. A fé convida você a continuar. E às vezes a diferença entre uma vida comum e uma vida extraordinária é simplesmente dar mais um passo, mesmo sem ver todo o caminho, mesmo sem ter todas as respostas. Apenas confiando. Então, da próxima vez que o medo do futuro aparecer, lembre-se de 3 coisas. Primeiro, você já superou desafios antes. Segundo, você não está sozinho. Terceiro, o futuro também pode trazer coisas maravilhosas. Respire fundo, olhe para frente, dê o próximo passo. Porque talvez neste exato momento algo incrível esteja começando a se preparar na sua vida. E, quem sabe, daqui a alguns anos, você olhará para trás e dirá sorrindo: eu tinha medo do futuro, mas ele acabou sendo melhor do que eu imaginava. Se essa mensagem tocou seu coração, leve ela com você hoje. E lembre-se sempre, o amanhã não é um inimigo. O amanhã pode ser uma promessa. Se você ligar a televisão, abrir um site de notícias ou simplesmente olhar as redes sociais, vai perceber algo incomum em quase todas as manchetes: guerras, crises, conflitos, catástrofes naturais, instabilidade econômica e um sentimento constante de incerteza. Muitas pessoas olham para tudo isso e fazem a mesma pergunta: o que está acontecendo com o mundo? Algumas pessoas chegam a pensar que tudo está fora de controle, outras sentem medo do futuro. E há também aquelas que começam a se perguntar se as antigas profecias que ouvimos desde crianças realmente estão se cumprindo diante dos nossos olhos. Mas hoje eu quero conversar com você sobre algo muito importante, não para gerar medo, não para gerar pânico, mas para trazer clareza, esperança e fé. Porque mesmo em tempos difíceis, existe uma verdade poderosa que nunca mudou. Deus continua no controle da história. Desde os tempos antigos, a humanidade passa por períodos de turbulência. Guerras já aconteceram muitas vezes, impérios surgiram e desapareceram, civilizações cresceram e caíram. Mas, curiosamente, todas essas mudanças nunca pegaram Deus de surpresa, que parecem falar diretamente para o mundo de hoje. Jesus disse algo muito interessante ao falar sobre os últimos tempos. Ele disse que ouviríamos falar de guerras e rumores de guerras. Ele disse que nações se levantariam contra nações, que haveria tempos de grande confusão. Mas junto com essas palavras, existe um detalhe muito importante que muitas pessoas esquecem.
Jesus também disse: não se assustem. Percebe isso? Ele não disse que não haveria dificuldades. Ele disse para não se assustar. Isso muda completamente a forma como enxergamos o mundo. Porque muitas pessoas olham para o caos e pensam que tudo está fora de controle. Mas para quem tem fé, a história parece diferente. É como assistir a um filme, sabendo que no final o bem vence. Pode haver momentos tensos no meio da história. Pode haver cenas difíceis, mas o final já está escrito, e isso traz paz ao coração. Agora pense em algo interessante. Durante a Segunda Guerra Mundial, muitas cidades da Europa viviam sob bombardeios constantes. Sirene tocava, as pessoas corriam para abrigos, o medo era real, mas mesmo assim, em meio ao caos, algo curioso acontecia. Em Londres, por exemplo, muitas pessoas continuavam indo trabalhar, abrindo lojas, cuidando da família e até cantando em abrigos subterrâneos. Existem relatos de pessoas que, mesmo com bombas caindo na cidade, se reuniam para cantar músicas, contar histórias e manter o espírito vivo. Isso mostra algo incrível sobre o ser humano. Mesmo nos momentos mais difíceis da história, ainda existe esperança, ainda existe fé, ainda existe coragem. E isso nos leva a uma pergunta muito importante. Como podemos viver em tempos incertos sem sermos dominados pelo medo? A resposta não está nas notícias, não está na economia, não está na política. A resposta está em algo muito mais profundo: confiança em Cristo. Quando uma pessoa coloca sua confiança apenas nas coisas do mundo, qualquer crise pode abalar sua paz. Porque o mundo muda o tempo todo. Mas quando a confiança está em Cristo, algo diferente acontece. A paz não depende das circunstâncias, ela vem de dentro. Imagine um navio enorme atravessando o oceano. Do lado de fora existe tempestade, ondas gigantes, ventos fortes, mas dentro do navio existe estabilidade. Agora imagine outro cenário, um pequeno barco no meio da mesma tempestade, sem estrutura, sem proteção. É fácil entender qual dos dois oferece mais segurança. A fé em Cristo funciona como esse navio forte. O mundo pode enfrentar tempestades, mas quem confia em Deus encontra segurança mesmo em meio às ondas. Outro exemplo interessante vem da história de uma oma chamada Corrie ten Boom. Durante a Segunda Guerra Mundial, ela e sua família ajudavam a esconder pessoas perseguidas pelos nazistas. Por causa disso, ela foi presa e enviada para um campo de concentração. Imagine o medo. Imagine a dor. Espero que esse vídeo tenha te ajudado a ficar mais tranquilo e ser positiva e esperar em Deus. Se inscreva para dar uma forcinha e até o próximo vídeo.